É, galera, é isso aí, né? Acabou aí Portuguesa e Corinthians 2-2, né? Mais um jogo aí no Campeonato Paulista, né? Empate, mais um pontinho conquistado e o Corinthians garantiu o primeiro lugar do nosso grupo, tá? O Mirassol não alcança mais o Corinthians, tá? O Mirassol só pode chegar matematicamente a 25 pontos. E o Corinthians já tem 26, então o Corinthians decidirá em casa, tá? Na Neoquímica Arena, o confronto de quartas de final contra o Mirassol, tá? Então é importante esse primeiro lugar do grupo. A liderança geral pode ser definida nesse domingo, tá? Porque somente um time, matematicamente, pode alcançar o Corinthians. E esse time é o São Bernardo, tá? O São Bernardo ainda pode alcançar o Corinthians. O São Bernardo tem 19 pontos. 19. Tem 3 jogos para fazer, tá? Então o São Bernardo pode chegar a 28 pontos ainda. 28, matematicamente. O Corinthians tem 26. Então, no caso, se o São Bernardo, nesse domingo, perder, é o Guarani que o São Bernardo enfrenta, né? É o Guarani, em casa, né? Se o São Bernardo perder, o Corinthians matematicamente já fica com o primeiro lugar, tá? Geral, do Paulistão, geral. Se o São Bernardo perder, a liderança geral é do Corinthians. Se o São Bernardo empatar, bom, praticamente a liderança geral também é do Corinthians, né? O São Bernardo poderia nos alcançar em número de pontos, mas aí só bastaria o Corinthians, empatar na última rodada contra o Guarani em casa, né? E claro, se o São Bernardo vencer, matematicamente ainda pode nos ultrapassar. Enfim, essa é a conta. Mas eu imagino que o Corinthians praticamente garantiu a liderança geral também do Paulistão, que é muito importante aí, pensando no mata-mata, né? Bom, vamos falar do jogo, né? Ai, mamãe. Bom, primeiro tempo, vamos começar, né? Horrível, horripilante, patético, né? Foi basicamente o que vimos contra o Novo Horizontino, né? Claro, a Portuguesa não foi tão incisiva quanto o Novo Horizontino foi, mas foi horripilante o jogo do Corinthians no primeiro tempo. Uma mistura de falta de entrosamento com preguiça extrema, né? Misturou tudo ali. Falta de entrosamento, preguiça, tiriça, juntou tudo e mais um pouco ali e o resultado foi o primeiro tempo que vimos, né? Aí, um tal de Jajá, tomamos um gol de um tal de Jajá. Meu Deus, esse Jajá já meteu a bola na trave antes. Aí depois ele faz 1-0. Meu Deus do céu, tomamos um gol de um cara chamado Jajá, com todo respeito a ele, mas pelo amor de Deus. Aí chega no segundo tempo, o Corinthians meio que resolve acordar, né? Para de ter um pouco de preguiça, mostra um pouco da sua qualidade ali e o Matheus Bidu empata o jogo. Eu não lembro quem deu assistência, eu acho que foi o Coronado. Não foi o Coronado que deu assistência? Não lembro, mas o Matheus Bidu empata o jogo e depois o Thales Magno faz um lance individual, sofre o pênalti. Morri de medo do Romero cobrar. Morri de medo, ainda bem que foi o Thales Magno, foi lá 2-1, né? Só que aí, né, claro que esse time, né, oh meu Deus do céu, primeiro o Coronado cobra um escanteio ridículo, né, a defesa tira. Só que aí sobra pro Matheus Bidu, e o Matheus Bidu dá um passe equivocado, comete um erro grave que custa caro. Contra-ataque da Portuguesa, ele é ludibriado totalmente pelo cara ali, aí o cara dá assistência e um tal de Maceió empata o jogo 2-2. O Bidu faz o gol de empate e comete um erro grave ali no 2-2 ali, né? Enfim. E aí, depois a Portuguesa teve uma bola na trave, né? Uma bola na trave. Depois, no rebote, o Donelli defende ali com o peito. O Pedro Raul teve uma chance no final. Eu já vou comentar depois, mas enfim. Ele podia ter feito o gol da vitória, não conseguiu. E aí terminou 2-2. Pelo menos não perdeu, né? O saldo que fica é esse, né? Pelo primeiro tempo que foi, pelas dificuldades que encontrou, pela preguiça, pela falta de entrosamento, enfim. 2-2, pelo menos garantimos a liderança geral aí, tá? E também era um jogo assim, gente, pela pontuação que temos, o empate não é nenhuma tragédia. Até porque
o jogo importante mesmo pra gente é quarta-feira na Libertadores, né? O jogo importante é na quarta. Então, tanto que o Ramon Dias nem levou titulares pro jogo de hoje. Nem o Hugo Souza estava relacionado. O reserva era o Cauê, né? Então, enfim. Mas vamos falar de alguns jogadores, né, gente? Esse jogo de hoje contra a Portuguesa serviu para testar alguns jogadores, para ver se alguns jogadores serviam para manter no elenco, né? Então eu acho que temos uma base aí, né? Vamos falar de alguns deles. Primeiro, Matheus Donelli, né? Matheus Donelli. Eu já tô vendo muita gente criticar o Donelli, né? Como sempre, né? Gente, eu sou um defensor do Donelli. Eu sou um defensor, tá? E eu vou dizer aqui, tá? Como eu sou defensor do Donelli, tá? Mas também, se ele falhar, eu falo, tá? Eu defendo o Romero, mas se fizer merda, eu falo. Sem problema nenhum, tá? Se o jogador faz merda, independente de quem seja, eu falo, tá? Enfim. O Donelli, na minha visão, não falhou nos gols que sofreu. Foram bons chutes dos caras da Portuguesa, chutes firmes e bem no canto. Os caras tiveram seus méritos pra fazer os gols. Nenhuma culpa do Donelli. Talvez culpem a zaga pela falta de posicionamento. Talvez vocês podem culpar a zaga, mas não tem culpa ao Donelli. Os caras foram felizes nas finalizações, tá? Mas já tô vendo gente criticar, bracinho de jacaré, chama gol. Esse argumento chama gol, olha, é uma das críticas mais idiotas que eu já ouvi. Olha, é sério, velho. É uma das críticas mais idiotas. Você não gosta do Donelli? Você não tem segurança com ele no gol? Beleza. Obviamente, ele é um goleiro inferior ao Hugo Souza. Claro, até porque o Hugo Souza é o titular. O Hugo Souza é mais goleiro que o Donelli. Isso é claro. Mas eu afirmo pra vocês que os gols que o Donelli sofreu hoje, o Hugo Souza tomaria. Eu afirmo pra vocês. Ah, Fábio, mas não tem mais. Pra mim, os gols que o Donelli tomou, o Hugo Souza também tomaria. Pra mim, tá? Ele também tomaria, tá bom? Então, essa é a minha opinião. Mas, você quer criticar o Donelli, né? Eu vou defender ele sim. Pra mim, não teve culpa nos gols que sofreu. Mas, enfim. Qualquer gol que ele toma é culpa em ele, né? A culpa é dele, né? Enfim. Qualquer gol que ele toma, a culpa é do Donelli. Mas, enfim. Vamos falar de outros aqui. Félix Torres. Fez um jogo mais ou menos. Acho que tá bem no começo do ano. Kaká, péssimo. Péssimo, Kaká, péssimo, como sempre. Ele disputou com o Charles e o Léo Maná pra ver quem era o pior em campo, né? Então, e já vou falar do Léo Maná, péssimo. Com 10 segundos de jogo ele já deu um passe errado. Com 10 segundos de jogo. Péssimo, Léo Maná, péssimo. Matheus Bidu fez o gol de empate, legal, mas cometeu um erro grave no gol da Portuguesa, o segundo, certo? Além de outras coisas ali que eu não gostei no jogo. O que mais aqui? Alex Santana, bom jogo, gostei, eu acho. Charles, péssimo, péssimo. Esse cara no Corinthians faz eu entender o porquê manteve o Maicon no elenco. Charles é péssimo. Que mais aqui que eu posso falar? Rian, jogo abaixo, tanto que saiu no intervalo. Coronado, cara. Coronado não se ajuda às vezes, né, mano? Não se ajuda. Pra mim, o jogo dele foi mais ruim do que bom. Mais ruim do que bom. Sinceramente. Eu acho que ele deu assistência pro Bidu. Se foi ele, beleza. Mas antes do gol da Portuguesa, bateu um escanteio tudo errado. Tudo errado. Antes ali, antes do final do jogo, chutou uma bola na lua. Cara, eu não gostei muito do Coronado hoje. Mas, numa das coisas que ele acertou hoje, numa das poucas coisas, ele jogou a bola na cabeça do Pedro Raul. Já vamos falar, né? Romero, mais mal do que bem, na minha opinião. Thales Magno, foi bem. Acho que foi um dos mais lúcidos no primeiro tempo. E no segundo, sofreu pênalti, bateu bem, 2-1. Então, Thales Magno foi o melhor do time hoje, na minha visão. Aí, vamos falar de Pedro Raul, cara. Na moral, gente. Na moral, Pedro Raul, desiste, cara. Desiste do futebol que não é mais pra você. Eu sei que é legal o futebol, você ganha um bom salário, é legal jogar no Corinthians, mas desiste, cara. Você não serve. O gol que você perdeu no final, uma bola, sabe, o Coronado joga a bola na sua cabeça pra você testar no gol e você ter a capacidade na pequena área de jogar em cima do goleiro. Mano, pelo amor de Deus, Pedro Raul, desiste do futebol enquanto é tempo. Vai fazer outra coisa.
Ou sei lá, tenta na zaga. Tenta uma aventura na zaga, sabe? Você acha que é meio forte fisicamente? Então tenta na zaga pra ver se funciona. Quem sabe você é melhor que o Kaká? Quem sabe? Quem sabe se na zaga o Pedro Raul é melhor que o Kaká? Porque no ataque não dá. Desiste. Pelo amor de Deus, desiste. Você perdeu o gol da vitória. Graças a Deus, não nos fez falta, porque já temos pontuação suficiente no campeonato. Mas desiste, Pedro Raul. Desiste, tá? E esse aí, o outro, no caso, o espanhol, Hernandes, é outro merda também. Meu Deus, Pedro Raul e Héctor Hernandes, 2 amebas. Mas enfim, mas é o meu conselho pro Pedro Raul. Desiste do futebol ou tenta se aventurar na zaga. Quem sabe dá certo. Quem sabe? Porque no ataque não tem mais solução. Não tem. Enfim. Mas é isso, galera. Empate 2-2. Eu acho que o saldo, né, pelo que foi o jogo, talvez seja mais negativo que positivo, mas para alguns jogadores principalmente. Mas é um resultado que, assim, já estamos classificados, pontuação boa, então não é nenhum fim do mundo empatar aí. Também demos uma complicadinha pro Santos, né? A Portuguesa tá no grupo do Santos. E também já garantimos o primeiro lugar do nosso grupo. Então, é isso. Não é o fim do mundo o empate, mas é isso, né? Bom, próximo jogo, Libertadores contra o Universidade Central. E vamos pra cima do time venezuelano, certo? E é isso, galera. Bom, comente aí o que vocês acharam do jogo. E se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!